não está tomando a decisão de participar do corpo de Cristo, de obedecer à igreja, de obedecer aos seus líderes, não está dizendo que vai agora fazer parte daqueles que estão lutando, pregando o Evangelho, ministrando a palavra de Deus. Então a pessoa, uma criança, não pode tomar essa decisão. Mas aquele que vai batizar-se nas águas, ele vai andando com seus pés, voluntariamente. E lá ele é imerso na água. Ele está dizendo, eu quero participar da igreja, eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Então o batismo nosso é diferente do João Batista. Agora, você toma a sua decisão. Agora, o batismo com o Espírito Santo é quando você toma a decisão de se entregar totalmente ao Espírito Santo, de deixar que ele assuma o controle sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre os seus pensamentos, sobre as suas atitudes. Então, naquela hora, ele está no controle. Então, quando você vê na palavra de Deus, foram cheios do Espírito Santo, cheio aqui que transbordou, ou seja, o Espírito Santo se manifestou. E quando o Espírito Santo diz, eu estou aqui, ele fala em outras línguas. E o apóstolo Paulo diz que essas línguas nós devemos falar sempre, porque quando nós falamos em língua, nós somos edificados. O Espírito Santo está controlando o nosso ser, a nossa vida, está nos direcionando para o que Deus quer que nós façamos. Quando nós falamos em línguas, o apóstolo Paulo diz, olha, quando você ora em línguas, você ora bem. Também o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14, quando você ora em línguas, você fala com Deus. Só Deus entende. Por isso há uma grande perseguição, uma grande discussão, pessoas que se levantam contra o falar em línguas. Por quê? Porque Satanás tem todo o interesse em que você não ore em línguas. Porque quando você está orando em línguas, nem o diabo entende. Você está falando com Deus, ninguém entende o que você está falando. E Romanos 8 diz que o Espírito Santo, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Então essa oração é feita numa linguagem que só Deus entende, que nem as pessoas entendem e nem nós estamos entendendo. Mas o Espírito Santo assume o controle porque ele sabe o que está no nosso interior, ele sabe as nossas necessidades, ele sabe tudo a nosso respeito e ele sabe também de Deus a nosso respeito. O que Deus tem para fazer através de nós? O que Deus quer que nós oremos? Então o Espírito Santo nos usa, você deve se entregar totalmente. Então é importante você ser batizado com o Espírito Santo. A sua oração será milhões e milhões e milhões de vezes melhor do que a oração que você faz na sua própria língua, no seu próprio entendimento. Então a sua capacidade de ganhar almas, de fazer a obra de Deus, será milhões e milhões de vezes superior ao que você faz sem ser batizado com o Espírito Santo. Então a qualidade é outra. O resultado é melhor. Você será equipado com dons do Espírito Santo depois do batismo com o Espírito Santo, à medida que você for levando o Evangelho. Então o Espírito Santo vai começar a te usar com os dons espirituais, equipamentos que você vai receber para pregar o Evangelho. Por isso Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí então vocês vão sair pregando o Evangelho. Vocês serão equipados, controlados pelo Espírito Santo. Vocês estarão fazendo aquilo que Deus quer que vocês façam. E da maneira que Deus quer que vocês façam. Vocês precisam ser controlados pelo Espírito Santo. Por isso que a grande diferença entre o Pedro de antes do Pentecostes e o Pedro depois do Pentecostes. E por falar em Pentecostes, por que chamamos igreja pentecostal? Por que citamos tanto Pentecostes? Porque esse dia que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo era o dia de uma festa chamada Pentecostes, que ocorria 50 dias após a Páscoa. Por isso, Penta, né? São 50.
Então é uma festa judaica que ocorria 50 dias após a Páscoa. Veja bem que após a Páscoa, Jesus passou 40 dias aparecendo aos seus discípulos. E no 40º dia, ele subiu. Foi a ascensão de Jesus. E ele disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, eles ficaram quantos dias? Ficaram mais 10 dias orando, esperando a promessa do Pai. Até que no 50º dia, no dia da festa de Pentecostes, onde estavam em Jerusalém homens de várias nações, pessoas que estavam ali se convertendo ao judaísmo, ou pessoas que iam curiosas para ver essas festas que aconteciam em Jerusalém, e tinha gente ali de várias nações e que falavam vários tipos de línguas diferentes, embora se creia que todos entendessem pelo menos a língua que se falava em Jerusalém tradicionalmente, que era o hebraico ali meio misturado com o aramaico. Então eles entendiam esse tipo de língua, mas todos eles falavam a língua de origem de seus países, de onde eles eram vindos. Quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, aconteceu um fato interessante. Aconteceu uma manifestação do Espírito Santo chamada dom de línguas, onde, quando acontece esse dom, as pessoas falam em línguas diferentes e podem falar em línguas desconhecidas para a pessoa que está falando, mas conhecida para a pessoa que está ouvindo. Então a pessoa pode estar, por exemplo, dentro de um ônibus ou na rua, pregando, de repente começa a falar em línguas, passa uma pessoa que entende aquela língua. Às vezes ele falou em francês, ou falou em inglês, falou em alemão, né? E a pessoa está passando, a pessoa daquele país, além de falar o português, a pessoa fala aquele outro tipo de língua e entende aquela pessoa falando naquela linguagem. Quem está falando não está entendendo, mas quem está ouvindo, entendeu. Às vezes a pessoa chega para a pessoa e fala: você está falando aí da minha vida, na meio da rua, falando coisas segredas da minha vida. E ele vai dizer: mas eu não falei nada da sua vida, não sei nem o que eu falei. Eu só entendo português. Então, vamos descobrir que é uma manifestação do Espírito Santo que aconteceu. E Deus está falando com aquela pessoa para que ele se converta. Então, é uma manifestação do Espírito Santo. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. E acontece muito, principalmente com missionários, que são usados para falar nesse tipo de linguagem. Então, é um tipo de língua que a pessoa fala quando é batizado com o Espírito Santo. Tem a linguagem de oração, que todos que são batizados com o Espírito Santo podem falar nessa linguagem de oração. Agora, quem recebe dom de línguas, fala em outros tipos de línguas também. E nós temos pelo menos 4 tipos de línguas que a pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo, pode falar. Então ele pode falar uma língua de origem, que ele é batizado com o Espírito Santo, que é a linguagem de oração. Ele pode falar, se ele recebe o dom de línguas, ele pode falar num tipo de língua que ele fala e outra pessoa, ouvindo, interpreta, levanta-se na igreja e diz: Deus está dizendo assim, assim, assim. Ou ele pode falar uma linguagem que ele não entende, mas na hora que ele acaba de falar já vem uma revelação daquilo, ou seja, uma interpretação daquilo que ele está falando, e ele mesmo interpreta. Ou uma pessoa fora interpreta, ou ele mesmo interpreta. Então é um outro tipo de linguagem. Então existe esse outro tipo de linguagem também, que é a língua como sinal para o incrédulo, que é quando a pessoa fala na língua estrangeira, na língua de outro país, e aquela pessoa de outro país entende. É outro tipo de língua. Então veja bem, como sinal para o incrédulo, falando na linguagem estrangeira, a língua para ser interpretada, a língua que você, quando foi batizado, você assenta na sua vida inteira para você orar em línguas, e o outro tipo de línguas é aquele que em Romanos 8 fala sobre ele, que é a linguagem de oração de intercessão, que é quando o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É uma linguagem que ninguém compreende, são palavras que não são compreendidas nem em outras línguas e nem normalmente como a pessoa estivesse falando em línguas, mas são gemidos intercessórios do Espírito Santo. Então são vários os tipos de línguas que as pessoas podem falar. Vamos ver a verdade prática?
E nós vamos, à medida que vamos passando pela lição, nós vamos aprendendo o que aconteceu então nesse dia de Pentecostes, essa festa, e como foi esse batismo com o Espírito Santo, o inicial, e o que acontece hoje. Vamos ver então a verdade prática, que diz o seguinte: cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais, conforme prometeu o próprio Cristo e ensinaram os santos apóstolos nas Escrituras. Então, por que nós cremos no batismo com o Espírito Santo e nos dons espirituais que vêm a partir do batismo com o Espírito Santo? Porque, primeiro, Jesus prometeu, falou o que ia acontecer. E segundo, porque os apóstolos falaram sobre isso. E aconteceu com eles. E depois dos apóstolos aconteceu com mais alguém? É evidente que está acontecendo desde os dias dos apóstolos até hoje, está acontecendo. Então, do mesmo jeito que aconteceu os batismos com o Espírito Santo, Paulo impondo as mãos sobre as pessoas, Pedro, João impondo as mãos, né? Outras vezes ninguém impôs as mãos, como foi na casa de Cornélio. Pedro estava pregando e de repente o Espírito Santo veio sobre eles. Eles começaram a falar em línguas. Então, da mesma maneira, acontece hoje. Você pode estar pregando o Evangelho de repente, as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. Ou você pode chamar as pessoas e impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o batismo com o Espírito Santo. Do mesmo jeito que acontecia na época dos apóstolos, está acontecendo hoje. Não cessou, não parou isso nunca. Será possível que as pessoas que pregam que isso era só para a época dos apóstolos, que era só para iniciar a igreja, que era importante, será que eles não estão enxergando, não estão vendo que está acontecendo isso todo dia? Por que lutar contra as coisas de Deus? Por que tentar impedir as manifestações do Espírito Santo? Por que essas pessoas, ao invés de buscarem, de crerem, ficam contestando, perseguindo aqueles que estão fazendo a obra de Deus? Por que isso? São pessoas que não creem na palavra de Deus, ou se creem, acreditam que são para outras pessoas, tudo que acontece, tudo que Deus faz, que não, para eles não pode, não existe para eles, finge que para eles não existe, talvez por uma preguiça, falta de fé, falta de desejo de ter as coisas de Deus manifestas na sua vida, na sua igreja. Como a pessoa lê a Bíblia, vê que aquelas manifestações que aconteciam na época dos apóstolos acontecem hoje e elas não compreendem, não aceitam isso de maneira alguma. É um espírito de engano que opera nessas pessoas. É um espírito religioso que faz com que as pessoas não tenham coragem, desejo de buscar essas coisas e aí se voltam contra. Então é preciso que nós deixemos que o Espírito Santo domine o nosso ser e que nós possamos cada dia mais nos entregar até o dia que nós possamos ser totalmente dominados pelo Espírito Santo. Paulo seguiu nesse rumo até o dia que ele diz: olha, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele foi permitindo que o Espírito Santo fosse tomando conta do seu ser, fosse tomando a autoridade total sobre eles e o principal sobre o seu corpo. E ele dizia sempre: eu esmurro o meu corpo para que eu seja exemplo dos outros, para que eu não venha cair no mesmo pecado que eu combato. Então ele jejuava muito, orava muito, lia muito, estudava a palavra de Deus e cada dia mais o Espírito Santo ia dominando o ser de Paulo, até o dia que ele diz: olha, eu morri e o Espírito agora é quem domina. Então Cristo vive em mim e eu não vivo mais a minha própria vida, mas agora eu vivo a vida de Deus, a vida que Deus deseja que eu viva. Eu estou totalmente entregue ao Espírito Santo. Então isso é gradativo, você vai se entregando cada dia mais.